Sabe, gente, pra mim é muito bacana ver uma tragédia dessa que aconteceu ontem com o incêndio do Museu Nacional lá no Rio de Janeiro e agora encontrar na internet todo esse pessoal amante da cultura brasileira, da alta cultura brasileira, sabe? Se alguém que nunca veio ao Brasil, se alguém que não conhece a cultura brasileira olha pro Facebook, pro Twitter hoje, essa pessoa vai imaginar que o brasileiro é um povo erudito. O brasileiro é realmente um povo que aprecia a alta cultura, que glorifica realmente os seus verdadeiros grandes nomes, grandes autores e compositores. Ele vai achar que o brasileiro é um povo que vai ao museu e que preserva a sua história e a sua arte assim dentro do seu coração com muito apreço e assim com muito orgulho da história brasileira. Infelizmente essa não é a realidade do Brasil, pessoal. Eu quero que você pense agora com você mesmo, sabe, sem hipocrisia. Quando foi a última vez que você foi no museu de história? Quando foi a última vez que você, no seu domingo, no seu dia de folga, ao invés de ir no shopping, você foi no museu? Você fez um passeio cultural? Quando foi a última vez que você fez isso? Eu sei que já faz muito tempo que eu não faço esse tipo de passeio. Eu sei que, dada a oportunidade, eu vou escolher outra coisa. Até porque aqui por perto não tem. O único museu que eu realmente gostava de ir, o único lugar cultural assim que eu posso falar realmente com propriedade era o Museu do Ipiranga lá em São Paulo. Realmente, naquele lugar eu ia sempre que dava oportunidade. Ia sozinho com os meus amigos, porque era muito legal, era muito bonito. Era muito bacana. Era um pedaço palpável da história do Brasil. Eu tenho que admitir que eu era realmente um delinquente juvenil. Eu até sentei na carruagem, tinha uma carruagem lá, Dom Pedro, e eu fiz a burrice na época, né, criança. Eu fui lá e sentei. Tinha um trono lá, eu também fui lá e sentei no trono. Hoje eu entendo o tamanho da idiotice que eu fiz. Mas na época eu fui lá e fiz isso. E eu achava muito legal, eu achava espetacular aquilo. Mas hoje em dia eu confesso, eu não vou mais. Eu já passei pelo Rio de Janeiro, eu passei na frente do museu lá e eu nunca tive a curiosidade de entrar. Eu fui no Forte de Copacabana e outros lugares, eu fui sim, mas lá mesmo no museu eu nunca tive a curiosidade de entrar. E hoje você entra no YouTube, você entra no Facebook, você passa no Twitter. Todo mundo assim, sabe, ultrajado com essa tragédia, como se fossem viúvas de um marido que acabou de morrer. Todo mundo chorando de luto pela história do Brasil. Sério mesmo? É sério? É isso? Nem parece que é o mesmo Brasil de Pablo Vittar e de Anitta. E isso porque eu tô sendo gracioso, isso porque eu tô sendo gente boa de falar só Pablo Vittar e Anitta. Porque é muito pior. O Brasil é o mesmo país que você tem, sei lá, eu tenho que procurar aqui, tem Jojo Todinho no Brasil. E hoje todo mundo falando como se, meu Deus do céu, olha só a tragédia que aconteceu. Sem saber que o Museu do Ipiranga está fechado já há 5 anos para impedir que uma tragédia dessa se repita no Museu do Ipiranga. Poxa vida, gente, vamos colocar a mão na consciência. Todo mundo da lacrosfera, todo mundo daquela esfera esquerdista malafaia que sempre dominou todos os DCEs, todos os centros de cultura. Se você entrar lá no Ministério da Cultura, nos últimos 10, 15 anos, você vai ver que foi só esquerdista malafaia que teve no comando. Se você entrar no site do Museu Nacional do Rio de Janeiro, você vai ver que todo mundo que faz parte da equipe diretora do museu é todo mundo do PCdoB, é todo mundo do PSOL, do PCO. Se você entrar lá no meu Facebook, lá eu tenho bastante foto, bastante artigo, todos eles com fonte, revelando de onde vem essa galera. E hoje é essa mesma galera que tá aí se sentindo ofendida, se sentindo como se tivesse perdido um parente. Oh, meu Deus do céu, a história do Brasil veio abaixo. Parece estranho o que eu vou falar, mas eu vejo sim uma coisa boa nesse incêndio, é que pelo menos essa história ela não vai ser revisionada. Eu prefiro que a história seja destruída, que o nosso passado seja apagado, do que ele seja revisionado pela esquerda. Porque a história ela é controlada, ela era moldada, você não tinha acesso à história de verdade. Você só tinha acesso àquilo que eles queriam na ordem que eles queriam. Eles não simplesmente mostravam para você toda a história. Tanto é que hoje você tem pessoas aí odiosas também na internet, batendo palma, dando graças a Deus que esse prédio foi demolido, okay? Que ele caiu e que toda a memória que estava lá dentro dele foi apagada também. Tem esse tipo de pessoa na internet também. Vou deixar link nas descrições aqui, provavelmente. Você passa lá no meu Facebook e vai ter um álbum dedicado somente a essa tragédia. Então, pessoal, vamos pôr a mão na consciência.
Vamos pensar mesmo. Se a gente merece estar com essa raiva, se a gente tem que sofrer quieto dessa vez. Porque eu acho que no mínimo 80% do pessoal que tá gemendo na internet aí, que tá falando, que tá muito ofendido com isso que aconteceu, tinha que ficar quieto. Tinha que ficar quieto, tinha que fazer uma reflexão e pensar como isso aconteceu, por que isso aconteceu e em quem que eu vou votar. E nesse quesito, realmente, cara, eu tenho que ser honesto com vocês agora. Eu não consigo pensar se eu sou uma pessoa que tô ali do lado do Jair Bolsonaro, Bolsonaro recém-eleito. Eu não sei se eu teria coragem de olhar pra cara dele e falar assim, cara, a gente precisa pegar um pouquinho dessa verba aqui e colocar pra área de cultura, pra impedir que tragédias como que aconteceu no Rio de Janeiro no passado se proliferem. Eu não sei se eu teria essa coragem. Porque eu vejo que hoje em dia no Brasil a gente tem problemas muito, mas muito piores. O problema da criminalidade, o problema da saúde, cara. Talvez o problema que aconteceu lá com o Museu do Rio de Janeiro foi só um problema de má governança. A diretoria e os curadores do museu, eles estavam envolvidos em processos de improbidade administrativa. Talvez só de mudar a diretoria e manter a verba da maneira como ela está, isso vai alterar o futuro do museu e de outros museus, impedindo que a corrupção se prolifere dentro desses meios. Mas realmente, eu não sei se o Brasil tem agora dinheiro para investir nisso. É triste, muito triste. Muito triste mesmo. Mas infelizmente é a realidade. Pessoal, façam essa reflexão entre vocês. Pensem bem em quem vocês vão votar. Pensem bem nas pessoas que estão se manifestando sobre isso. Se elas têm mesmo o direito de se manifestar sobre isso. Se elas fizeram alguma coisa para ajudar, sabe? Pensa bem nisso, pessoal. Tem muita gente que está usando isso como palanque. Muita gente está usando isso como palanque. O Boulos está usando isso como palanque. O Lindeberg Farias tem lá. Passa no meu Facebook, dá uma olhadinha lá no que esses malafaias falaram, no que esses viados falaram. Que pra mim não tenho o que falar de uma pessoa que se aproveita de uma situação como essa. Passa lá pra ver o que eles estão falando sobre isso. Faça essa reflexão. Pense com você, com a sua família, com o seu grupo de amigos. O que você pode fazer para melhorar. Ok, pessoal? Como sempre, fiquem bem, fiquem espertos. Benção de Odin para todos vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu.